Melhor feito do que perfeito. Você já ouviu essa frase? Será que ela se aplica na fisioterapia neurofuncional? Quando que ela se aplica? Se aplica também nas crianças ou só nos adultos? Quanto de compensação a gente pode abrir mão e engolir para permitir o movimento? A nossa visão, com certeza, é muito pior a ausência do movimento, em grande parte dos casos, do que permitir que esse movimento ocorra de forma desalinhada. Conversando com vários colegas, as opiniões são diversas, são opostas muitas vezes, e não existe ainda um certo e errado. Mas observando essa semana um vídeo que o Samuel Bortolin colocou no perfil dele, que eu vou linkar aqui logo depois desse vídeo do IGTV, e eu pedi a devida autorização dele para citá-lo nessa discussão, nesse vídeo que eu trago para vocês, onde ele mostra o final de uma meia maratona que ele estava completando. Então, o Samuel é um adulto já, ele tem paralisia cerebral, onde ele tem um hemicorpo mais acometido e um padrão de movimento muito típico de rotação interna de quadril. E o Samuel é formado em educação física, pai de família, palestrante e se movimenta, um amante do movimento, amante do esporte. E ele se colocou alguns desafios, como tarefas esportivas, correr, nadar, enfim, e que ele é habilitado a fazê-lo. E fazê-lo dentro da biomecânica, que a frase que ele colocou para mim, que eu anotei, que ele diz: essa é a minha biomecânica, esse é o meu normal. E a gente está acostumado a buscar nas nossas intervenções a biomecânica de livro. Então, o quadril tem que estar naquela margem de alinhamento de rotação XYZ. Mas se o nosso paciente não tem isso, nem sempre é questão de tempo para ele adquirir. E quando que a gente prioriza o tempo, né, a aquisição desse movimento, a gente prioriza esse movimento mais alinhado, sem deixar aparecerem as compensações na nossa frente, porque depois, quando o paciente vai para casa, essas compensações, muitos desalinhamentos vão perpetuar ao longo da vida do paciente, e a gente priva eles. Eu tive uma outra situação na semana passada com uma paciente querida minha que me pediu para correr. Ela queria muito correr, ela já tem 10 anos de idade. E claro que correndo, ela tem vários benefícios, mas também aparecem mais desalinhamentos devido à diparesia. E, poxa, o benefício da corrida, não só cognitivo, quanto fisiológico, biomecânico, e no meu ponto de vista e na discussão com a família, ele supera qualquer malefício do desalinhamento que acontece durante essa tarefa. Então, uma discussão que eu quero trazer para vocês. Será que a gente busca e priva os nossos pacientes, muitas vezes, de experimentarem movimentos mais intensos, onde, sem dúvida nenhuma, os desalinhamentos vão aparecer, pela nossa obsessão por manter os nossos pacientes alinhados, por evitar que os padrões apareçam na nossa frente, principalmente? Costumo dizer que muitos terapeutas ficam lutando naquela sessão contra padrões e o paciente fica alinhadinho na nossa frente, às vezes por meio de faixas de posicionamento, enfim, elásticos, estratégias terapêuticas diversas que a gente não vai abordar aqui nenhum método, e não é essa a questão. A questão é a fisioterapia neurofuncional e o olhar biomecânico, que é soberano a qualquer método e técnica. Isso é um ponto. E aí o paciente vira as costas, vai embora, bate uma porta da sala, dá um trovão, uma outra criança grita e volta tudo. E daí eu já ouvi colega falando: puxa, mas eu fiquei 1 hora trabalhando nisso para ele sair, tossir e voltar a esse padrão. E daí eu penso: cara, esse padrão vive com ele. É óbvio que a gente vai combater encurtamentos, a gente vai combater deformidades, isso é nossa função e a gente não deve falhar nela, na parceria com a família e esclarecendo as metas terapêuticas em longo prazo. E quando eu digo em longo prazo, eu tenho um hábito muito forte, assim, de olhar para um paciente e observar ele: esse cara daqui 10 anos, 20, 30, 40 anos. Isso é o objetivo em longo prazo. Ao mesmo tempo de quando eu pego um adolescente ou um adulto com paralisia cerebral, eu peço para ver as fotos dele de pequeno. E aquele bracinho, aquela compensação que ela perpetuou na vida adulta, ela já estava lá de pequenininho. Então, obviamente, a gente não fica comendo sapos e deixando compensações virarem deformidades. Porém, desalinhamentos e padrões de postura, eles são presentes devido a um padrão de lesão neurológica, de sistema nervoso central. E tirando algumas correções cirúrgicas ou medicamentosas, raramente a gente vai conseguir eliminá-los. Então, aí que volta a minha pergunta: até onde a gente busca um movimento normal e priva o movimento funcional?
Isso acho que vale a pena ser debatido e ser olhado muito individualmente e discutido com a família ou com o próprio paciente sempre que ele está apto a opinar e deve estar apto sempre que possível, ser discutido. Então, voltando ao caso do Samuel, puxa, eu quero correr, fico imaginando Samuel lá com seus 12 anos, 10 anos, falando que queria correr. E daí, quando ele corria, obviamente, esse padrão de rotação interna exacerbava demais de membros inferiores. E aí o fisioterapeuta, será que naquela época deixava ele correr e aprovava isso? Porque o nosso olho vai, né? Você olha esse vídeo, você vai para aquele quadril em rotação interna. Você olha, às vezes, um M correndo, uma hemiparesia correndo, você vai observando que aumenta, sim, o padrão flexor de membro superior, muitas vezes durante a atividade, que você tem um aumento de tônus, você tem aumento de excitação, e tudo isso vai disparar mais realmente esses padrões de liberação. Mas até onde a gente não deve observar isso como uma forma bonita do movimento acontecendo? Então eu volto para aquela pergunta do começo, e é a minha opinião, e eu deixo aqui para vocês deixarem no comentário, e é um assunto para a gente justamente debater. Na minha opinião, eu acho muito pior a ausência de movimento do que um movimento desalinhado acontecendo, mas acontecendo o movimento, porque o movimento, quando acontece, ele combate sedentarismo, ele ativa a neuroplasticidade, contanto que ela seja positiva, então a gente elimina os fatores de neuroplasticidade negativa, mas o movimento acontecendo, ele desencadeia uma cascata hormonal, uma cascata de eventos que são somatórios ao aprendizado motor e ao aprendizado cognitivo, exploração espacial, que sobrepõe os malefícios desse desalinhamento. E malefícios eu colocaria entre aspas aqui, porque ele vai acontecer o desalinhamento na sua frente ou nas suas costas. A gente que vai escolher o que a gente está querendo ver, tá bom? Um beijo para vocês. Deixa um comentário aqui para a gente abrir essa discussão.